Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Temos aqui, olha, a Petrobras interrompe a venda de ativos, isso mexeu nas ações da empresa. Foi uma decisão, na verdade, ainda provisória do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que diz que qualquer venda de ativos de estatal tem que passar por votação no Congresso Nacional. É uma decisão ainda liminar, ou seja, essa discussão ainda vai continuar no Supremo, mas de alguma forma isso já interferiu na decisão da Petrobras. A decisão era, na verdade, movida por causa da Eletrobras, da venda das subsidiárias da Eletrobras, mas de alguma forma afetou também a decisão da petroleira brasileira. As ações da empresa caíram no final do dia, operaram durante boa parte do dia em alta, mas no final do dia caíram. Isso de alguma forma também é reflexo dessa decisão, porque havia um valor muito grande que a Petrobras conseguiria se pusesse esses ativos à venda. O Ibovespa em alta, o dólar com leve queda hoje, não teve grandes influências do Banco Central nem ontem, mas enfim, nós tivemos aí um dólar, a gente vai falar um pouco mais sobre dólar hoje. Nós temos justamente uma convidada aqui no cenário econômico para discutir esse assunto. A venda de veículos cresceu no primeiro semestre deste ano. Detalhe que em maio e junho a diferença foi muito pouco. Houve um pequeno crescimento em junho, mas obviamente que houve interferência da greve dos caminhoneiros. O detalhe é que em fevereiro teve uma queda impressionante. E aí houve uma recuperação muito grande na venda de veículos. No primeiro semestre deste ano, em comparação ao primeiro semestre do ano passado, o setor cresceu e cresceu bastante em venda de veículos. Praticamente bem acima dos quase 15%. A energia elétrica que vai subir 15% para os consumidores da Eletropaulo, operadora aqui da cidade de São Paulo, da região de São Paulo também. No estudo de hoje, Simone Pazianotto, exatamente sobre o mercado financeiro. Aliás, os solavancos que a economia brasileira tem passado nos últimos tempos, o que é pressão internacional, o que é pressão doméstica, ou seja, fatos exteriores à economia que de alguma forma interferem na decisão aqui. Alguns são políticos, evidentemente, mas tem interferência, claro, na economia. A gente conversa sobre esse assunto aqui no cenário econômico de hoje, que já está no ar. A Petrobras decidiu suspender a venda de participação em atividades de refino e logística, tanto no Nordeste do país quanto também na região Sul, devido a essa decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que diz que qualquer venda de ativo de estatal tem de passar por votação do Congresso Nacional, ou seja, não é uma decisão apenas da empresa ou do Executivo. Bom, o repórter Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem mais detalhes sobre essa decisão da estatal brasileira. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. É exatamente isso. Depois dessa decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que proibiu o governo federal de vender ações de estatais sem o aval do Congresso Nacional, a Petrobras decidiu suspender a venda de ativos e a formação de parcerias no setor de refinarias. A decisão da estatal foi divulgada hoje em dois fatos relevantes. O primeiro informa a suspensão dos processos competitivos na área de refino, tendo em vista, segundo a empresa, a decisão cautelar proferida pelo ministro Lewandowski. Em abril desse ano, a Petrobras havia definido vender em até 60% de sua participação nas refinarias de Landolfo Alves, na Bahia, Abreu e Lima, em Pernambuco, Alberto Pasqualini, no Rio e Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. O segundo detalhe anuncia a suspensão da venda da participação da Petrobras na Araucária Nitrogenados S.A. e na transportadora associada de gás, a TAG, cujo processo já estava suspenso por determinação judicial do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A Petrobras diz que está avaliando medidas cabíveis em prol de seus interesses, de seus investidores e destaca a importância da venda de ativos dentro de sua estratégia de redução da dívida. O ministro Lewandowski, em sua decisão, disse que a venda de ações de empresas públicas e sociedades de economia mista, que é o caso da Petrobras, inclusive suas subsidiárias, demanda prévia autorização do Legislativo quando está em jogo a alienação do controle acionário. Entre investidores, a medida adotada pelo ministro do STF gerou preocupação, já que eles reclamaram que o entendimento gera um clima de insegurança jurídica no país. Na avaliação de especialistas, por sua vez, já existe legislação que permite esses negócios, mas mesmo assim, Lewandowski decidiu liminarmente proibir essas vendas. Agora, esperar o STF decidir. Piotto.
de alguma forma, passa de novo por um processo de judicialização de decisões econômicas e políticas do país, ou seja, a divisão dos poderes no país, em algum momento sofre com isso, porque boa parte de todas as discussões importantes que nós temos tido nos últimos anos passa pelo Supremo Tribunal ou por alguma instância inferior. Isso, de alguma forma, atropela decisões que já são tomadas ou protela decisões que evidentemente também seriam tomadas e de alguma forma encaminhadas. Fato é que há uma judicialização, isso em algum momento traz o que se chama de insegurança jurídica, que é das piores coisas que pode afetar qualquer decisão de investidor. Quando você fala de insegurança jurídica, é exatamente o seguinte: você toma uma decisão, mas não sabe com que regras você vai continuar jogando. Ou seja, entra num jogo sem saber quais são as regras. E isso atrapalha boa parte dos investimentos. A decisão pode ser num sentido ou no outro, mas isso precisa ficar claro quanto antes para se ter uma decisão final e, evidentemente, aí cada investidor faz as suas apostas, seus investimentos, ou seja, faz a sua lógica de investimento partindo-se de uma regra clara para todo mundo. Até outro dia não se tinha essa decisão liminar, não se tinha uma ideia de que tudo precisaria passar pelo Congresso. Neste momento, agora, nós temos uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. É uma decisão liminar da Justiça. Decisões liminares da Justiça têm o seguinte efeito: para evitar um prejuízo maior. Ou seja, como se há uma indecisão nesse aspecto, então concede-se uma liminar para não se ir adiante, porque imagina se a venda for feita e depois você vai à justiça para voltar atrás, o que traz um problema ainda maior. A insegurança jurídica vai ao pico, mas neste momento nós também estamos vivendo com esse problema da insegurança jurídica nesse aspecto aí. Bom, o BNDES anunciou uma linha de crédito especial de R$1,5 bilhão para empresas produtoras de aves e suínos que tiveram prejuízos na greve dos caminhoneiros. O setor foi um dos mais prejudicados na greve dos caminhoneiros. A gente viu cenas e cenas, nós reproduzimos aqui, inclusive, na TV Brasil, no cenário econômico, de produtores que estavam ali com as suas granjas e frangos morrendo, porcos sem ração, porque os caminhões, evidentemente, não levavam, nem transportavam o frango que já estava pronto para abate, nem também transportavam outros frangos, os pintinhos, para fazer justamente uma nova leva ali de produção, e principalmente quando a gente falava de alimentação. Boa parte do problema foi causada porque não se transportava ração para esses lugares. Bom, obviamente que vários produtores tiveram prejuízos. O prazo desse empréstimo que o BNDES é uma linha de crédito especial, na verdade, que está oferecendo aos produtores, é de 60 meses para quitar o empréstimo, mas tem os primeiros 24 meses, ou seja, os primeiros 2 anos são de carência, vai até R$1,5 bilhão para empresas produtoras de aves e suínos. A taxa de juros oscila entre 10% e 11% ao ano. Só uma lembrança, nós informamos aqui no cenário econômico tempos atrás, o ministro Blairo Maggi nos concedeu uma entrevista, concedeu a mim, inclusive, tempos atrás, num evento aqui em São Paulo. Nós estávamos ainda no meio da greve dos caminhoneiros e eu perguntei a ele justamente sobre esse setor, ele é o ministro da Agricultura. Falei, bom, e diante dessa situação, o Plano Safra prevê algum aporte especial para esse produtor? Porque não raro, quando a gente fala sobre produção agrícola, o problema é justamente o seguro. Você tem um investimento para fazer a plantação e você precisa de um recurso justamente para financiar o seguro. Caso um problema climático, que normalmente é o que afeta a agricultura, é um problema climático, por acaso gerar uma quebra de safra gigantesca ali. Neste caso, foi exatamente a greve dos caminhoneiros que trouxe um problema para esse setor, o setor de aves e suínos. E ele disse naquele momento que o governo estava pronto, sim, a verificar, tanto no Plano Safra quanto qualquer outra possibilidade para tentar atender a esses produtores que foram prejudicados pela greve dos caminhoneiros, porque obviamente está muito acima. A greve não era uma decisão do setor, foi apenas um setor prejudicado, uma vítima daquela circunstância pela qual nós passamos em maio. Ou seja, ele já antecipou que haveria. Agora nós temos essa decisão do BNDES de ofertar essa linha especial de crédito de R$1,5 bilhão. Eu vou repetir as condições aqui: 60 meses para quitar o empréstimo, mas os 2 primeiros anos são de carência, 10% e 11% de taxa de juros. Aliás, por falar em BNDES, a gente falou sobre energia solar na semana passada aqui no cenário econômico. O Banco Público também criou uma linha de crédito especial para financiar o uso de energia solar em residências e empresas. Há toda uma oferta brasileira aumentando a energia solar e um desejo que se aumente o consumo também. Mas para aumentar o consumo, eu tenho que financiar as condições para se captar essa energia. Houve um barateamento da tecnologia, ou seja, muita gente consegue ter isso a preços mais acessíveis e agora também com financiamento público. Os juros anuais para se ter ali, dependendo evidentemente da residência ou da empresa, os juros são de 4%, ou seja, 4% ao ano. O prazo de pagamento é de 12 anos.
E a carência varia, dependendo ali do caso, de 3 meses a 2 anos para começar a pagar esse empréstimo, ou seja, é um incentivo que o governo está dando justamente para as pessoas usarem energia solar. Energia que, por acaso, tem ficado mais caro, sobretudo nesse momento de inverno, porque os reservatórios, a matriz energética brasileira é, na maior parte dos casos, hidrelétrica, ou seja, se baixa o reservatório de água, aí você tem um problema de oferta de energia, ligam-se as termoelétricas e aí nós estamos falando de investimento de dinheiro pago para ter energia justamente financiada com o uso de combustíveis. E os combustíveis são todos focados, ou seja, são balizados em dólar e no mercado internacional, o que faz com que a energia fique mais cara sempre nessa época de inverno. Aliás, por falar em energia mais cara, a energia vai ficar mais cara. A conta de luz vai ficar mais cara em São Paulo, para os consumidores, pelo menos de São Paulo, porque é onde opera a Eletropaulo. A empresa recebeu da Agência Nacional de Energia Elétrica autorização para um reajuste de quase 16% na conta de luz. A Gabriela Santillo está conosco aqui em São Paulo e tem mais detalhes. Oi, Gabriela. Boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Vai pesar no bolso dos consumidores, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou hoje um reajuste médio de 15,84% nas tarifas de energia da Eletropaulo. O aumento já começa a valer a partir de amanhã. Falamos aí de um aumento médio, mas vamos explicar um pouquinho melhor. Para as indústrias, o reajuste vai ser maior, passa dos 17%, e clientes residenciais e comerciais terão aumento médio de 15,14%. Esse é o reajuste anual da empresa, que é calculado com base nos custos de compra e de transmissão de energia, além dos encargos setoriais. Dessa vez, pesou mais o item compra de energia. O único item que abaixou um pouquinho foi a transmissão. A Eletropaulo atende hoje mais de 7 milhões de unidades consumidoras em 24 cidades da Grande São Paulo, incluindo a capital, Piotr. Muito obrigado, Gabi. Bom, vamos falar da venda de veículos que teve aumento agora no primeiro semestre deste ano, o semestre terminado agora em junho. As vendas do mês ficaram um pouco acima das de maio, mas muito pouquinho, diga-se de passagem. Eu tenho os números aqui e que obviamente foram prejudicadas pela greve dos caminhoneiros. Mas houve alta importante na comparação semestral. Vamos lá, nós temos os números aqui. O primeiro semestre de 2018, eu falei quase 15%, 14,5% de alta na venda de veículos. 1.019.208 veículos vendidos no primeiro semestre. Se a gente fizer uma outra comparação, olhar para os meses agora, em junho, comparado a junho do ano passado, a alta de 3,7%, a venda foi de pouco mais de quase 202 mil veículos. Se a gente olhar para maio, e aqui tem exatamente essa oscilação muito pequena, ainda que positiva, foi de 201.800 para 201.900, ou seja, uma oscilação muito pequena. Houve um aumento, na verdade, para depois da vírgula, se a gente comparar mês a mês, maio com junho, mas a gente está olhando, evidentemente, numa comparativa com o ano passado. Aqui, essa pequena diferença vem justamente da greve dos caminhoneiros. Mas a greve dos caminhoneiros traz um outro dado interessante. Bom, fevereiro, para você ter uma ideia, se a gente olhar para o semestre agora, em junho chegou a 201 mil, nós tivemos quase também 201.800 em maio, mas em fevereiro a venda de veículos teve uma queda impressionante, chegou a 156 mil veículos, 157 mil veículos praticamente. Aqui demonstra claramente como que o setor se recuperou logo depois do começo do ano, quando teve essa queda. Ainda assim positivo com venda, mas enfim, uma queda bem impressionante. Mas vamos lá para a gente olhar para um outro dado aqui dessa venda de veículos. Caminhões, agora, no semestre, cresceu 50,7%. Interessante, né? A greve dos caminhoneiros, mas muita gente estava investindo justamente em comprar caminhões para poder participar dessa atividade econômica. Foram 32 mil unidades vendidas. As revisões, evidentemente, por causa da greve dos caminhoneiros, o setor fez uma revisão, o dado é da FenaBrave. Automóveis, por exemplo, se previa crescer 13,2%, vai crescer um pouquinho menos, 9,9%. Ainda assim com crescimento este ano. E caminhões, aqui são os dados agora do ano todo. Esses dados são do semestre, caminhões cresceu. Mas mesmo com tudo isso, o setor ainda acha que vai avançar bastante no setor caminhões. Caminhões, por exemplo, o crescimento previsto era de 10,3%, agora será de 24,8%. Ou seja, o setor acha que ainda vai vender
bastante caminhão no país, porque apesar da greve dos caminhoneiros, esse é o principal modal de transporte do país. O país não vive sem caminhoneiros, o que é ruim, porque obviamente você não tem diversificação, mas por outro aspecto você vê que obviamente nós temos ainda um longo caminho a percorrer sobre roda de caminhões, sobre as rodas de caminhões. Vamos falar de mercado agora, para a gente ver como é que fechou o mercado. Olha só um dado da Petrobras. A gente tinha falado de quedas e, de fato, as ações no final do dia chegaram a cair bastante, acima de 1%, mas no finalzinho, aqui no fechamento do pregão, ou seja, quando a gente já tem os extras ali, as negociações, quando se computam todas as negociações, a Petrobras ficou praticamente estável, uma alta, uma oscilação positiva de 0,03%, na verdade, de 0,17%, cresceu muito pouco ali. Se a gente lembrar que a Petrobras começou em alto dia, caiu bastante no meio da tarde, essa decisão, inclusive, da empresa de não seguir à frente com o projeto de venda de ativos de refino, de logística no nordeste do país e no sul do país, mas aí se recuperou em 0,17%. Vamos lá, o Ibovespa agora, 73.667 pontos, esse foi o fechamento, alta de 1,14%. A gente olha aqui o dólar comercial, uma queda de 0,28% a R$ 3,89. Vamos lá. E ações da Embraer, as ações da Embraer subiram bastante porque está chegando ao fim toda aquela negociação com a Boeing e aqui trouxe de novo uma ideia muito clara para os investidores que a empresa vai faturar mais, ou seja, vai se desenvolver, vai vender mais no mundo. 5,38% de alta, as ações ordinárias da empresa, R$ 26,05. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no cenário econômico. Daqui a pouco a gente fala sobre esses solavancos da economia. O que são exatamente essas pressões, tanto as internacionais e domésticas, que têm afetado tanto o mercado aqui de capitais, o valor do dólar, sobretudo. O dólar está oscilando aí, oscilando bastante, mas oscilando sempre para cima. De vez em quando tem uma queda, mas a gente está falando de um dólar que tem se valorizado muito frente ao real. A gente fala disso logo depois do intervalo. Já de volta ao cenário econômico, aqui diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, para falar justamente dos solavancos da economia. A gente mostrou os números de mercado agora há pouco. E eu tenho aqui a economista-chefe da REAG Investimentos, a Simone Pazianotto. Simone, seja bem-vinda aqui ao cenário econômico. Boa noite, Piotr. Eu tenho dito que a gente tem passado por um novo solavanco. Aliás, a economia brasileira sempre tem solavancos, mas a gente está passando por mais um agora. Que começou, se não me engano, acho que em meados de março, alguma coisa que a gente viu alguns números do começo do ano, que já compunham ali o primeiro trimestre, ou seja, a recuperação não foi tão grande, ou pelo menos na velocidade que se esperava. Depois tivemos a greve dos caminhoneiros, algumas empresas tiveram ações muito em baixa, a Petrobras, sobretudo, foi a principal. O mercado de dólar se aqueceu, nem tanto pelo cenário nacional, mas a gente olha para o cenário internacional. A gente sobrevive a isso tudo até o final do ano? Somos brasileiros. É um pouco da nossa cultura de viver solavancos, altos e baixos. Faz parte um pouco da nossa cultura, infelizmente, né? Isso é da nossa cultura, é? Eu acho que é da nossa cultura. A gente vive nos trancos, né? Vai para cima, vai para baixo. É muito da cultura do emergente, do latino, isso, né? E eu estava até conversando com um amigo meu. Realmente, a gente gosta de fortes emoções, né? O latino gosta de emoção, né? Mas o problema é que cada emoção dessa custa muito caro, né? Porque está custando muito caro. Quando a gente, por exemplo, se a gente olhar para a recuperação econômica que nós tivemos durante o Plano Real, que foi absolutamente significativa, aliás, nós temos uma moeda por causa daquele plano, depois tivemos a crise da AS, mesmo assim o real conseguiu se segurar. Depois tivemos os anos do governo Lula, sobretudo no final do primeiro mandato, segundo mandato, com um crescimento exorbitante, mas nada foi feito naquele momento para dar um plano de voo longo. Né? Tanto é que caímos logo seguinte. O que nós tivemos no final de 2014, 2015 e 2016 levou muita gente a uma situação muito pior do que quando ela saiu da situação. Tecnicamente, a gente viveu 2 anos de recessão que estão nos custando mais de 15 anos de economia. Esse que é o grande problema. É um retrocesso muito grande. E a gente está sem energia e sem força para continuar para frente, né? Esse que está sendo o grande problema. Agora, nós temos um ano eleitoral, isso era previsto. Nós sabíamos que íamos ter eleição agora. Nenhum investidor não conhece minimamente política para saber que resultados de pesquisas eleitorais nesse momento raramente se confirmam em outubro. Mesmo assim, não raro a gente tem a justificativa do cenário político eleitoral
deste momento para explicar o porquê que o dólar está subindo bastante, então, porquê que a Bolsa não está, voltou ao patamar muito abaixo dos 86 mil pontos, estamos falando de 73 mil pontos, 74, olhe lá. Por que a gente coloca a culpa numa coisa que a gente sabe que não resulta isso lá no final? Na verdade, a gente não tem uma culpa. Nós temos, assim, a instabilidade cambial, que reflete um pouco todas as outras variáveis econômicas, ela está sendo minada por 4 pontos. Primeiro, as taxas de juros internacionais que subiram, isso já era precificado, Estados Unidos, Europa. Isso fez um pouquinho do câmbio subir, um pouquinho de patamar, mas já era precificado. Depois a gente tem o turbilhão Trump-China. É impossível passar ileso. Que não acabou ainda. Não, tá aí, tá começando. Então, isso deixa o nosso câmbio também nervosinho. Aí, nós temos 4 meses das eleições, não temos candidatos, não temos agenda. Se coloca no lugar do investidor internacional, estrangeiro. Que sempre olha para o longo prazo. Ele fala assim, como assim? Daqui a 4 meses vocês estão elegendo um novo candidato à presidência, um novo presidente, vocês não têm plano de governo, vocês não têm candidato. E, por fim, a gente tem uma política cambial do Banco Central que foi muito morosa. Morosa em que sentido? De não conter a alta ou... De se antecipar os movimentos. Sabendo de todo esse movimento que está à sua volta, o Banco Central devia ter agido um pouco antecipando quando teve a crise dos emergentes na Argentina, da Turquia. Mas ofertando liquidez? Ofertando liquidez. Colocando dólar no mercado. Sim, sim. Para evitar essa alta. Para segurar, mostrar que tem força, mostrar que tem poder, que tem rédeas da política cambial nas mãos. Ele está sendo um pouco reativo. Ele precisava ser um pouco mais precavido. Se antecipar os movimentos. Propositivo, talvez. Propositivo. Então, a gente tem esse câmbio nervoso minado por 4 fatores que estão, já muito precificado globalmente, que era a alta dos juros nos Estados Unidos e na Europa. E que a gente não tem controle. Não tem controle, mas precificado, que aumentou o patamar. Claro. Crise política, que é totalmente administrável e a gente não está fazendo a lição de casa, né? A gente não tem candidato à presidência, a gente não tem agenda política e econômica dos próximos 4 anos do nosso país. Então, a gente está pisando no barro porque a gente não pavimentou antes o chão brasileiro, foi isso? Eu acho que a gente está, na verdade, a gente não é que não pavimentou, a gente está pisando num pântano, né? Ainda em ovos, né? A gente precisava ter realmente... Esse preço do dólar, porque obviamente isso a 3,90, isso vai ter impacto na inflação. Eu tenho uma série de produtos que em algum momento essa conta vai chegar. Os insumos são importados. Por enquanto está administrável, mas não sei até quando. Esse dólar pode baixar até quanto? Ou não? Ou pode subir mais? Olha, até outro dia se falava em dólar 3,50. Eu vi uma casa falando aí 5, outro falando 3. Para você ter uma ideia de como as pessoas não estão conseguindo... mensurar a gravidade que a gente está vivendo, tem economista está indo de um extremo de 5,50 até 3 reais. Eu ouvi, inclusive, uma carta de um economista, mas ali tinha eu estou fazendo uma leitura de jornalista, e jornalista interpreta texto, é o mínimo que um jornalista tem de fazer. Ali tinha uma especulação gigantesca. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com especulação. Imprecisão de, eu não tenho tantas informações para chegar num número, eu posso compreender. Então, de qualquer fato, economista pode falar que vai de 3 a 5,50. Eu concordo com você. Nós temos uma dificuldade hoje em o que é real, o que não é real, para poder discutir um assunto. Agora, fala assim, 5,50, eu falei, mas baseado em quê também? Não. A gente precisa ter muita calma. Porque realmente a gente mudou o patamar, a gente não está mais num patamar de 3,50. Esse patamar subiu, porque sumiu globalmente. Claro. Então, realmente, a gente não vai mais pensar num 3,40, num 3,20, num 3,50. Mas também não pensar num 5,50, né? A gente está realmente entre um 3,5 e um 4. E esse é uma taxa de câmbio plausível para um cenário de instabilidade que a gente está vivendo hoje. Se nada adverso acontecer, claro, né?
Ou seja, a gente tem que levar em conta ainda uma série de fatores. Bom, a gente vai ter que lidar com os solavancos. Bom, nós somos brasileiros, né? Somos brasileiros. Não é a primeira vez pela qual vamos passar por isso. Já passamos outras vezes. Simone, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico. Bom, com solavancos ou não, aliás, sem solavancos. No Cenário Econômico foi direto, foi tranquilo. Termino aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã a gente está de volta aqui diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, pela TV Brasil. Até amanhã.